Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando o Felipe Burman. Ele é CEO e cofundador da GLR Tech, uma startup de clean tech com solução para geração de energia limpa, depuração de gases e depuração de gases poluentes. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por nos convidar. Temos aqui também o Nelson Brizotti. Ele esteve com a gente também já em outro programa. Ele é consultor empresarial, especialista em estratégia e gestão e vai nos ajudar assim para fazer a vida do Felipe um pouquinho mais difícil, com perguntas difíceis. Todos preparados? Vamos lá. Beleza. Conta um pouquinho, o que é a GLR Tech? O que é uma empresa de clean tech primeiro? O que é uma empresa de clean tech que tem uma solução de geração de energia? Ora, já tem muitas soluções de geração de energia no mundo, porque precisa de mais uma. E por último, vamos explicar depois essa parte de depuração de gases poluentes, porque isso todo mundo entende que é um grande problema da humanidade, não é um problema local, né? Então, conta assim um pouquinho, como as coisas começaram. Claro. Primeiro, o Clean Tech é um tipo de startup, né? Existem várias. Tem o FinTech, os financeiros, agora tem exato. O Clean Tech, esse eu não conhecia. Tem o Clean Tech, tecnologia limpa, né? Normalmente energia pode ser eólica, solar, pode ser uma energia através de um desperdício, que é o nosso caso. Assim como tem AgTech para agricultura, enfim, High-Tech, as mais famosas, Health Tech e assim vai, né? Então, Clean Tech é um nicho de startup que está crescendo muito, né? Atendendo uma demanda global. A gente conseguir avançar um pouquinho com as nossas necessidades hoje, sem tirar todos os recursos que as próximas gerações vão precisar, né? E quanto a ter outras tecnologias para geração de energia, de fato existem muitas, porém nunca é demais, né? Pela forma que nós estamos utilizando os recursos naturais mais rápido do que deveria e agressivamente, a gente precisa ter soluções um pouco mais sustentáveis para poder conseguir atender nossa demanda energética sem impactar muito o meio ambiente. Então nunca é demais ter uma solução a mais, né? E a nossa acabou criando um diferencial por poder somar duas coisas, que nós vamos falar um pouco mais depois, mas é poder somar as duas coisas, a geração de energia através do desperdício e a depuração de gases. Explica essa frase aí de geração de energia através do desperdício. Assim, uma coisa que me tenta vir na cabeça, por exemplo, se você pega muito lixo, o lixo eventualmente começa a criar gases, então você pode usar o gás do próprio lixo para gerar energia. É algo assim que vocês fazem ou vocês vêm de uma geração completamente diferente? Bom exemplo, tem muita coisa do lixo, né? Do gás metano do lixo, também da combustão do lixo. O nosso caso, nós pegamos o desperdício específico dos motores de combustão interna, ou seja, os motores que estão queimando um combustível, assim como o motor de caminhão, que queima o diesel, o motor de trem, né? Navio, geradores e até termoelétricas. Então nós pegamos o desperdício dos motores de combustão interna. Peraí, o desperdício é o quê? O pingando? O que ele não usa, consome todo... Boa. É o desperdício dos gases de exaustão. Então esses gases de exaustão, depois da queima, os gases passam pelo tubo de escape, né, pelo escapamento. E vão para o meio ambiente. E vão para o meio ambiente, exato. E eles não são usados para nada. Eles vão para o meio ambiente, impactam o meio ambiente. E nós entendemos então isso. São aquelas chaminés, geralmente. Algum modelo de chaminé, mesmo do carro, tem o mesmo modelo, é o escape. Isso, exatamente. O escape, seja depois de uma caldeira numa termoelétrica ou de um escape de um caminhão, exatamente. Então a gente entendeu que esses gases eles estão indo para a atmosfera e nada é feito com eles, estão poluindo. A gente desenvolveu uma tecnologia que usa a velocidade desses gases, a pressão deles, a força deles, né? E gira a nossa turbina. Então você está usando a energia cinética, a energia do movimento para fazer alguma coisa acontecer. Também cinética. Ela pega e esses gases eles passam, por exemplo, num motor de caminhão, né? Depois do motor do caminhão, depois da combustão no caminhão, eles passam a 144 km por hora pelo tubo. Né? Eles passam com 8 kg força por centímetro quadrado, eles passam com bastante força. Então a gente tem tudo que a gente precisa para poder girar uma turbina, que tem na nossa tecnologia, e uma turbina que faz duas coisas. De um lado do eixo, ela alimenta o nosso depurador de gases, para filtrar esses gases. E de outro lado, a gente gera a energia que pode ser usada de diferentes formas. Tá, então você consegue...
o termo complicado, deixa eu tentar recapitular. É diferente. Você pega a energia dos próprios gases que estão saindo de um processo e você usa ele para alimentar uma espécie de motor, vamos dizer assim, para filtrar esse próprio gás, e ainda vai sobrar um pouquinho de energia para você usar para outro fim. Exatamente, justamente por ter dois lados do eixo na turbina, né? Então a gente consegue usar um lado do eixo para alimentar o depurador e o outro lado do eixo para essa energia extra. E a ideia inicial era só ter uma energia para alimentar o depurador de gases, era isso. Mas vocês viram que sobrava. Que a gente viu que a gente tem muito mais potencial para... Só para tentar entender quanto dessa energia é usado para filtrar e limpar o gás e quanto sobra, assim, 50%, 20%, 80%, como vocês perceberam? É uma questão de ajuste, mas ao invés de falar por porcentagem, eu posso dizer que alimenta o depurador de gases, e aí vai depender das aplicações. Por exemplo, o próprio lado do eixo que alimenta o depurador de gases dá para ser usado ainda também para energia. Então depende muito da aplicação, né? Se é para um ônibus é uma coisa, se é para um navio é outra, e da demanda que tem o cliente final. Então, se a gente vai fazer isso para um caminhão de mineradora, por exemplo, eles precisam de uma energia extra para o caminhão ter mais força. Um caminhão de 300 cavalos virar um caminhão de 400 cavalos, por exemplo. É uma demanda. E se for para um caminhão, desculpa rapidinho, se for um caminhão, por exemplo, usando para transporte, eles vão querer usar essa energia para poder economizar em combustível. Então depende muito da... É um pouco similar com o que a gente tem visto nos últimos anos nos carros de Fórmula 1, que eles fazem todo o processamento da combustão dos motores e geram potência para o próprio motor, é isso? Tem o KERS, que é uma tecnologia boa. Que é o KERS, né? Isso, uma tecnologia muito boa, que eles também têm tecnologias fortes para usar desperdício da frenagem, né, dos carros. E com o desperdício da frenagem, eles ele gera e produz energia. Consegue gerar mais energia. Do motor. Exato. Então, tudo vem para otimização, né, para um uso eficiente dos recursos. Quer dizer, é um processamento que você faz no próprio caminhão e gera energia já para o próprio, mais força para o motor, mais... Exato. Ou então para um caminhão refrigerado, por exemplo. Deixa eu fazer aqui uma pergunta de leigo, só uma antes do... Já tem umas 200 aqui, porque o tema aqui... O tema é curiosíssimo, interessante. Aquele gás que está saindo, ele está saindo, como você falou, numa velocidade. Se você bota um processo no meio, eu entendo que isso cria uma pressão que ela não pode fazer o cano explodir ou a poluição voltar para dentro do mecanismo que está tentando tirar ela? Boa pergunta. Tudo tem que ser feito muito bem para não ter contrapressão, né, que fala. Esse back pressure pode danificar o motor e também pode tirar a potência do motor. E isso tem acontecido muito com catalisadores, por exemplo. Uhum. Né? Tem muita tecnologia que querem depurar os gases e acaba tirando a potência do motor. E é isso que aconteceu com a gente no começo, nos primeiros protótipos. E a gente viu, a gente não está feliz, não estamos... Né, estamos felizes porque a gente conseguiu depurar os gases, mas não tão felizes porque a gente está tirando a potência do motor do caminhão. E aí por isso que em 2013 a gente começou uma nova pesquisa de desenvolvimento para poder usar uma energia do desperdício sem dar pressão de volta, porque entra numa inércia, vamos dizer assim. Então no começo, na hora que liga o caminhão, dá uma assustada, mas depois entra na inércia a nossa tecnologia e ela não dá pressão de volta, enfim, aí acaba melhorando a eficiência do caminhão. Muito bacana. Então vamos falar só agora para entender como se filtra um gás. Eu tento imaginar como um leigo que não entende nada do assunto. Eu falava, cara, bota água, tenta passar o gás para uma água para ficar os resíduos lá. Mas aí eu acho que vai ter esse, como você falou, back pressure. Vai ter o back pressure, volta, né? porque não vai conseguir passar rápido bastante para dar vazão para o outro lado. Então como você filtra? Pode ser feito, e principalmente, acho que o melhor benefício é quando é feito com água, a depuração, a lavagem dos gases. Peraí, olha, você foi bem. Isso mesmo. O chute não foi ruim. Não foi porque não foi porque tem muita gente que tenta filtrar de alguma forma os gases e aí usa tecnologias só coisa mecânica. Então ela não consegue fazer tudo que tem que ser feito, né? Por exemplo, materiais particulados, né? Os final particles, que são aquelas que aí pode ser bem... É um negócio que você nem vê na sua frente, né? Micropartículas, e é o que atrapalha muito na saúde. Então, assim, voltando à sua pergunta, a depuração de gases é o mais eficiente, e é o que a gente usa. Ela consegue captar essas partículas finas e, ao mesmo tempo, depurar os gases que mais estão atrapalhando, impactando o meio ambiente, né? O NOx. Mas como vocês fazem isso?
vocês fazem essa filtragem? O que vocês inventaram ou vocês não inventaram? Inventamos. Tem dois processos. Um que tem um bico atomizador, né? O quê? Um bico atomizador. É um bico, vamos dizer assim, quando você liga uma torneira, sai água. Imagina que fosse uma torneira que você liga, mas que saísse água com muito mais pressão, né? Que vai fazer uma compressão disso, né? Primeiro você diminui o tamanho. Diminui. Você faz um funil. Tipo um funil. E sai com muito mais pressão. Então ele sai já chegando com muita força para depurar isso, para lavar isso. O que acontece? Eles são levados para uma espécie de labirinto. A gente tem uma espécie de labirinto dentro da nossa tecnologia, que nesse labirinto tem algumas paredes, como todo labirinto. Essas paredes a gente chama de defletores e refletores. Nessas paredes, cada vez que o gás bate nessa parede, ele está passando por um processo de filtragem a cada parede que ele passa. E também, além disso, é legal que a gente diminui a temperatura final dos gases. Sim, muito bom. Isso é legal. Assim, hoje sai uns 200, 300 graus Celsius de um escape de um caminhão. A gente conseguiu em Interlagos diminuir bastante isso. Mas pelo que você passa por uma camada de água? Passa. É lavado mesmo os gases. Mas aí você, então é como qualquer filtro, você tem que tirar e limpar. Exato. Porque a água vai estar suja, você agora tem que tirar toda aquela sujeira de dentro da água. Exatamente. Assim como um caminhão troca o óleo, a cada X mil quilômetros ele vai ter que trocar água. E aí que entra uma coisa muito importante e interessante, que tem algumas pessoas, alguns engenheiros químicos, etc., que estão interessados nessa nossa água residual. Porque tem algumas coisas químicas que podem ter alto valor para a indústria. Então é capaz que até isso feche o ciclo de uma forma positiva. Me explica isso, eles querem água suja? Eles querem uma água que ela é água residual, sim, entre aspas, suja, mas que tem algumas coisas químicas que vai sobrar que pode ser de alto valor para a indústria. É uma coisa que eu não sei muitos detalhes, mas já tem gente interessada nessa água também, o que é ótimo que a gente fecha o ciclo, né? Uma coisa bem bacana. Você fecha o ciclo, você transfere o problema da poluição para outro cara, né? Não, porque eles usam de fato para a indústria, enfim, tem várias composições químicas que dá para também filtrar essa água, usar o que quer, né, do químico, e a outra dá para filtrar e até voltar para o meio ambiente. Agora, a gente ainda nem conseguiu falar da empresa porque eu ainda estou tentando entender a ideia, né? Então, você tem um aparato, você teria que fazer uma modificação no trem, no automóvel, no navio, no avião, tem que fazer uma modificação ou não é uma modificação, você tem que ir no processo, na linha de produção. Isso já é feito de fábrica, né? Ou é de fábrica, é isso que eu tenho que entender agora. Boa. O nosso principal objetivo é que seja de fábrica, né? Se fechar, por exemplo... OEM. Original Equipment Manufacturer, vai lá, vai ter o pneu da Michelin, vai ter Qual é o nome do produto? GLR Tech. O nome do produto é GLR Tech, não só da empresa. Isso, GLR Tech. A principal ideia é que seja de fábrica, né? Seja com OEM ou então direto numa Mercedes-Benz, por exemplo, que vai aplicar na tecnologia, vai pagar uma licença pra gente e vai fazer de acordo com os layouts deles e lançar nos caminhões de 2023, por exemplo, né? Essa é a ideia. Mas a gente começou a ver uma demanda muito grande, principalmente para navio, de retrofit, né? De fazer tecnologia para os navios já existentes. Porque navio é uma coisa que tem muito, né? Esses elefantes brancos realmente tem muito navio poluído. Mas lá tem espaço na sala de máquinas, não é que nem um carro que você fala, eu vou tentar fazer uma modificação, não foi desenhado para ter isso. Um próprio caminhão, né? Como é que se adapta a um caminhão? É mais difícil. Retrofit para caminhão não é a nossa principal ideia. A gente prefere nem mexer com isso, mas a não ser que, enfim, tem um parceiro, alguém que quer fazer isso, igual teve aqueles kit gás, né? Mas não é a nossa ideia. O foco qual que é? Navio, o avião? O foco é de médio a grande motor. Então, a gente não pega muito carro pequeno, mas a gente pega ônibus, caminhão, pra cima, trem, que são navio. Que mais poluem, né? Os que mais poluem também. Mas você falou avião ou não? Avião dá pra fazer também, principalmente aqueles com a turbina, né? Com aquela hélices. Com hélices. Esses dá pra fazer, só que também não é nosso foco, porque se a gente pegar só diesel, por exemplo, avião já é querosene, né? Mas se pegar só diesel, já é uma coisa que é difícil atender a demanda, né? É muita coisa. Então a gente pensa em ir aos poucos, mas pode ser avião no futuro também. Essa tecnologia você acha ameaçaria o carro elétrico? Não, acho que ela vem para somar de uma certa forma na questão de reduzir o impacto de combustão de fósseis, né? De combustão de combustíveis fósseis. Então, assim, eu penso que o carro elétrico está indo num caminho que, graças a Deus, está indo bem, né? Por isso que a gente não está mexendo muito com o carro. Mas, ainda assim, se você pegar o que está sendo de solução, né, para carro elétrico, ainda assim é um negócio minúsculo, né, comparado com todo o mercado.
Então a gente resolveu entender a realidade do mercado, pegar a outra grande parte, entender a dor da indústria, a necessidade da indústria, a cobrança dos governos em reduzir poluentes e atender e tornar essa realidade em algo mais sustentável. E você vê, você falou de termoelétrica, é um dos mercados que vocês estão olhando ou vocês estão focando mais de caminhão, navio? Termoelétrica também tem um mercado bom. Provavelmente eu vou para a Coreia do Sul em novembro, para uma feira de energia, onde vai ser só termoelétrica praticamente. E chamaram a gente, não sei se... Não sei se você sabe, mas está tendo um problema lá nuclear com o tá complicado. Então eu já falei tchau. Lado, né? Eu já falei tchau para meus parentes, já falei, olha, foi um prazer. Não sei se é o melhor momento para fazer uma visita na Coreia do Sul. Vamos lá, né? É complicado. Uma conversa por Skype não resolve? Acham que a vida de... Videoconferência, né? Acho que é mais... Então, eu também acho. Coloca lá um robozinho, uma coisa na televisão lá para me representar. Enfim, mas... Então, dessa demanda, quando a gente foi convidado para essa feira na Coreia do Sul, eu comecei a falar com meu sócio, eu falei, tá bom, lá são termoelétricas. A gente vai pegar só termoelétrica queimando diesel, é um pedaço pequeno do mercado. Ele falou, não, a nossa solução é para combustão como um todo. Pode ser, então, para termoelétrica queimando carvão, gás natural, biomassa, enfim. Então, a gente pega, nossa tecnologia ela consegue pegar o desperdício calórico dessas caldeiras, né, flamo-tubulares, e fazer a mesma coisa, gerar energia e depurar os gases. Deixa eu te fazer uma pergunta, até voltando, Daniel, se me permite, um pouco no início. Você tem um produto extremamente inovador, revolucionário até no segmento de energias renováveis, tudo. Tem um mercado brutal, né? Como é que você estruturou o seu negócio? Eu estou tentando aqui fazer um cálculo na cabeça. Né? Eu já cheguei a uns 2, 3 trilhões de dólares. Uma coisa assim. É um produto gigante, é um produto inovador, um mercado gigante. Quer dizer, como é que você fez a estruturação do negócio? Acho que até para entender um pouquinho também da empresa, né? Como é que você estruturou tudo isso? Como é que você imagina tudo isso? É um mercado gigante. Só em subsídios de governo para essa parte de poluição atmosférica... bilhões de dólares. São até 5 trilhões, na verdade. Eu tenho uma pesquisa do International Monetary Fund. São 5 trilhões em subsídios que o governo está gastando com poluição atmosférica. É impressionante. Então, realmente é um mercado gigante, né? E aí a gente pega o setor energético, marítimo, ferroviário, até militar, enfim, automotivo. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai ficar com um protótipo pronto, final, né? O protótipo final, a gente já fez várias maquetes, vários protótipos. E o final vai ficar pronto em 3 meses, mais ou menos, né? E a nossa ideia é entrar no mercado no meio de 2018. Né? E aí sim... Tá, mas qual o mercado? Né? Então, o que eu estou fazendo hoje é sentir um pouco do mercado, né? É começar a falar, olha, tá aqui, a gente existe, ver um pouco a demanda e aí começar a focar, né? Por exemplo, nosso protótipo, a gente poderia fazer um protótipo só para navio, para provar para navio, mas a gente pegou algo mais geral, que é para um motor de bancada. Então, o que a gente está fazendo agora é pegar coisa geral que vai atender todos os setores, para o engenheiro vir e ver no motor estacionário, no motor de bancada. Tá bom, se funciona aqui, então funciona no navio, funciona no ônibus, porque é o mesmo processo de combustão interna. Então essa é a ideia, não dá pra gente chegar agora e falar, acho que é um risco muito grande, a gente pode perder o time do mercado se agora a gente resolver atender só gerador. A gente pode perder uma demanda de parte ferroviária, por exemplo. Então a ideia é sentir mesmo, ter o feeling. E aí, muito bem. A gente está finalizando aqui nosso primeiro bloco. Na verdade, a gente estourou completamente o tempo do primeiro bloco, mas não dava para parar antes. Então a gente... volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969.
Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Felipe Burman, ele é CEO e cofundador da GLR Tech, uma startup de clean tech com solução de geração de energia limpa e depuração de gases poluentes. Então, seguindo o nosso último bloco, Felipe, eu anotei aqui mais ou menos 358 perguntas. Vamos começar. Espero que eu consiga, que tenha bastante água. A gente vai estender o programa hoje para 25 blocos em vez de 4. Mas tudo bem, estamos avançando. Primeiro, da onde você entende de energia? Sim, toda a parte técnica veio do meu sócio, inclusive aprendo com ele todo dia, né? Ele tem 30 anos de experiência na indústria. Eu pensei que Einstein tinha morrido. Ele é quase Einstein 2, né? Eu pensei que foi em 1955 que ele faleceu, ele continua vivo entre nós. O Gilberto, ele é quase o Einstein 2, Gilberto Leal Ribeiro. Ele enfim, todas as vantagens e desvantagens de um gênio ele tem. E ele tem mais de 30 anos na indústria de experiência, trabalhou na Bosch, na Sempre Toshiba, na Tuckenhagen Graniro, em outras coisas além do mercado automotivo, enfim. Na parte de tecnologias pro exército brasileiro, ele é fera e ele se tornou famoso no mercado como alguém que resolve problemas da indústria, principalmente aqueles de poluição atmosférica, né? O que sai da chaminela das indústrias. Ele começou a inventar muita coisa para substituir filtro de manga. Eu fui com ele numa mineradora na Anglo-América, onde ele levou uma solução muito bacana. E eu vendo, assim, por A mais B, eu comecei a ver pela cara dos engenheiros que viam soluções dele que o cara era muito bom. Falei, pô, impressionante. Então ele atende toda essa demanda técnica, enfim, essa parte louca da engenharia. Ele é muito fera e eu vim para somar na parte da gestão, né? Nós nos juntamos em 2013, 4 anos atrás, para poder fazer disso, dessa ideia dele, ele que teve essa ideia, do GLR Tech, fazer dessa ideia dele um negócio que vai atender demanda local e global. E você vem de que área? Como você soma? Porque do ponto de vista dele, ele precisava de você? Para somar na parte de gestão como um todo, né? E eu peguei duas coisas que acabaram somando para isso. Uma é a minha experiência como gestor, né? Eu abri minha primeira empresa com 21 anos, levei isso até um processo de exit, de saída, foi fora do Brasil, desbravei alguns mercados novos. De que área? Era marketing. Meu background é mais marketing. Só que aí, quando eu fui para Israel em 2011, eu tive a oportunidade de trabalhar um ano com relações internacionais, que eu estudei um pouco de RI na Inglaterra, e tive a oportunidade de trabalhar um ano justamente no departamento de RI do Ministério de Proteção Ambiental. Então começou a nascer... Em Israel? Em Israel, em Jerusalém. Começou a nascer a semente dentro de mim de, poxa, peraí, a importância de tecnologias sustentáveis. Né? Tem que se dizer, né? Israel, acho que é o único país do mundo que o número de árvores vem crescendo. Impressionante. Diferente, é um deserto, né? Diferente de quase todos os outros países que está tendo desmatamento, é o único que cresce todo ano o número de árvores, né? É impressionante. A gente tinha muito projeto bacana no governo. Eu vim com a delegação israelense para o Rio Mais 20, onde eu vi ainda mais demanda também, né, de tecnologias sustentáveis. E aí juntou, poxa, peraí, eu gosto de gestão e eu vi a importância de sustentabilidade. Aí eu conheci o Gilberto em 2013 e pude somar nessa área. E aí eu comecei a me especializar um pouco mais. Fui para Tel Aviv em 2014, e em 2015 eu comecei meu mestrado lá, em Ciências Ambientais, com aulas do MBA da Sofaer International em Israel. Então eu fui arrumando tudo que eu podia para poder se tornar uma pessoa um pouquinho mais preparada, porque é algo grande que a gente tem nas mãos, né? Eu tenho que aprender a cada dia. Grande eu diria que é understatement, eu não sei como nem fala essa palavra em português. Agora, eu entendo que porque ele decidiu, um dado momento que estava pronto para criar uma empresa, porque ele já mexe com isso há muito tempo, então qual foi o ponto? Ele falou, agora eu tenho... Porque ainda não tem nenhum produto, né? Então era uma ideia, são 4 anos de desenvolvimento, obviamente não é uma coisa muito simples, né? Tem muitos e muitos testes aqui que foram feitos. Ele viu que era muito fácil ser engolido, né, pelas grandes indústrias, se você não tem algo forte, né? A Mercedes se interessou em 2012 e é fácil, a Mercedes fala, tá bom, vou te oferecer aqui R$500 mil, a gente quer a tecnologia pra gente, pronto. É muito fácil convencer um inventor sozinho, né? Então ele viu que ele poderia ter um pouco mais força, organizar as coisas e poder chegar até pela parte do meio ambiente para ter um alcance global, não ficar na mão de uma pessoa só, de uma empresa só, e ter o risco de eles até engavetarem isso. Mas ele viu também que ele teria muito mais força para chegar nos grandes, né? Então hoje a gente tem uma equipe de advogados da Pinhão e Kaufmann, em São Paulo,
são feras, são 60 advogados, 120 funcionários, que nos dá uma segurança muito boa. A gente tá fechando o ciclo. Desculpa, como você paga toda essa estrutura sem ainda ter um produto vendável? Quase que vende o corpo, né? Brincadeira. É difícil. Então, mas assim, vocês, financiamento é anjo, venture capital, vocês têm alguma parceria? Como vocês fazem o financiamento dessa brincadeira? Eu tenho que ser grato que os que estão com a gente, são grandes e fortes, eles estão com a convicção, né, de que o nosso produto vai dar certo. De quem você está falando? Por exemplo, os advogados. Eles cobraram praticamente preço de banana, que se fosse pagar o que eles merecem seria muito mais. Então eles começaram com uma parceria mesmo, né? Tanto que é justo que eles tenham um bom retorno aí também. A gente pode te oferecer aqui uma permuta de propaganda aqui na rádio por algumas ações, assim. Só algumas, não precisa de muitas, não. É nisso, né? Acho que a gente consegue esse pessoal com a gente é pela construção do sonho mesmo. Os que acreditam e olham o futuro e entendem a escalabilidade de uma startup como a nossa. E aí a gente está hoje também, para não deixar de falar algo muito importante, que começou agora há pouco tempo, com a Vira Comunicação, assessoria de imprensa. Também está dando uma força para a gente para falar: oi, a gente está aqui, a gente existe. Também receberam algumas ações? Eles vão receber alguns milhões de euros aí no futuro. Tem que falar isso, né, para o pessoal me ajudar bastante. Não, estamos indo aos poucos. Vocês precisam de alguém que limpa? Alguém... Eu tento fazer essa parte para ficar mais barato. Não tem anjos, não tem venture capital, não tem fundos, não tem nada? Tem um anjo com a gente agora. E a gente está abrindo para mais um, porque esse anjo começou a acontecer muita coisa bacana, graças a Deus, muita coisa positiva rolando, e fica um pouco pesado para ele agora acompanhar. Ele não se chama Zeus, por acaso? Poderia nada ser, assim, não. Seria ótimo se fosse. Mas ele parece o Super-Homem, a aparência dele. Então, assim, eu tenho um pouco de fé que ele vai dar um jeito. Mas a gente vai abrir para um novo anjo, e tem um pessoal interessado, enfim. Não vou falar nomes, mas algumas venture capitals que o certo seria chegar neles daqui a pouquinho, com o protótipo final pronto, mas a gente vai abrir uma rodada talvez agora. O produto da tecnologia, como vocês desenvolvem? Tem que ter um laboratório, tem que ter um custo aqui. Isso aqui não é uma coisa, não é uma brincadeira. A maioria das startups que passam por aqui, o cara vai, consegue um desenvolvedor, desenvolver um aplicativo e 3 meses depois já está comercializando alguma coisa. Então, como vocês têm essa estrutura para montar a tecnologia? Exatamente, é bem complicado, além de laboratório, certificação e etc. Então, esse ano, 2017, começou com tudo. E em junho de 2017, a gente assinou com um parceiro tecnológico. Eles têm... Pode dizer o nome? Não sei, acho que ainda não, mas eu posso falar um pouco mais sobre eles. Eles têm 300 funcionários, têm 25 anos de história. Eles faturaram 150 milhões de reais em 2015, que é o último dado que eu tinha. Eles têm uma estabilidade necessária para a gente, para poder cuidar do protótipo final, da certificação, laboratórios e, inclusive, abrir mercado local. E o CNPJ é qual? A produção seria com eles também? Se for o caso de fazer retrofit ou produzir internamente, sim, eles têm muitos parceiros. Eles, inclusive, abriram para a gente as portas para a Anfir, parte rodoviária, para a Cimef, ferroviária, abriram as portas para a Fiesp, eles têm muito contato e eles, assim... Eles surgiram como parceiro tecnológico, mas estão se tornando algo bem mais amplo. Um abre portas, assim. Eu prefiro eles do que ter 2 milhões de reais na mão agora. Porque o que eles vão trazer pra gente é gigante. E aí, só de eles abrirem mercado local também, né? O presidente dessa empresa, ele é amigão do presidente da Cummins, da Mercedes. Ele fala de igual para igual, é uma pessoa muito simpática, muito profissional. E, enfim, a gente conseguindo abrir o mercado local com eles... É muito mais fácil abrir o global, né? Eu posso chegar na Alemanha e falar, olha, a Mercedes do Brasil é nosso cliente, por exemplo. Mas a pergunta que eu não quero calar, por que você está no Brasil, velho? Então, é uma boa pergunta. Como eu fiquei muito tempo em Israel, né? E fiquei lá, fui bastante no mundo de startup lá em Israel. Pessoal... Que só para as pessoas entenderem, né? Per capita é o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento do mundo, né? E tirando o valor do silício, deve ser o segundo, né? É o segundo. É chamada Startup Nation, né? Israel é incrível. E o pessoal perguntava, mas por que você saiu de Israel? Como assim? Então, na verdade, é porque, primeiro, que o meu sócio é brasileiro, estava difícil a gente ficar longe um do outro. E segundo, porque Israel é, de fato, muito bom, só que para a nossa tecnologia em si, que é vamos dizer, um dispositivo mecânico, né? Algo físico. Alemanha, né? Exato. Para a nossa tecnologia, é melhor uma Alemanha, uns Estados Unidos, um Japão,
uma Suécia, até um Brasil do que Israel, na nossa tecnologia. Sim, sem dúvida. Especificamente. Então acabou sendo melhor no Brasil. E Brasil Não, eu não entendi a parte de ficou sendo melhor o Brasil. Você fala Alemanha, Japão, Estados Unidos. Não, acabou sendo melhor o Brasil como um berço agora, por enquanto, né, nessa parte final de protótipo. E aí sim, Alemanha, Japão, Estados Unidos, essas parcerias. Inclusive até a Índia. Chamaram a gente A Tata, né? Tem a Tata lá que é muito forte. Tata, tem a Mahindra, chamaram a gente para um roadshow na Índia. A gente fechou o contrato com eles o mês passado, para um roadshow de uma semana na Índia em novembro. Que também eu tenho que confirmar, ver como vai poder ajudar a gente agora nessa fase, ou se a gente deixa pro o ano que vem com o protótipo pronto, né, que seria um pouco melhor. Mas é um roadshow muito bacana, que se interessaram muito, porque realmente tem muito mercado. Então, e o Brasil, para finalizar, me deixa um pouco positivo aqui, São Paulo, é muito forte São Paulo. E você vê aqui Elibras, Infraero, tem indústria boa, né, tem bom conhecimento aqui na engenharia. Então tá dando certo. O GE, Siemens, não vieram namorar ainda? Começou. Olha que legal, a gente é grande, a gente está em todo mundo, vende através da gente. Começou um bom namoro. Em 2015 eu tive uma videoconferência com o Daniel, que ele trabalha no Research Center do Vale do Silício, da AGE, e ele se interessou muito, e principalmente para trens. Né? Eles estão vendendo, naquela época eles estavam fechando um deal de 1.000 locomotivas para a Índia. Já é transportation? A parte de transporte são gigantes, né? Eles estavam fechando um deal de 1.000 locomotivas para a Índia e é impressionante. Todas a motor diesel, né? Diesel, eletrodiesel, enfim. E o Daniel se interessou muito, mas ele falou, Felipe, é o seguinte, nós somos uma GE, a gente não vai te dar a mão e te adotar agora. Né? Você chama a gente no Brasil, quando você estiver no Brasil, Israel, onde você estiver, você chama a gente quando tiver com o protótipo final pronto no laboratório, que eu vou com meus engenheiros para a gente poder analisar. Descobrir como a gente quebra a patente, rouba e te deixa na mão. Pô, isso é uma loucura. Mas isso ele não disse. Isso ele não disse. Isso é um risco que a gente sempre tem, né? Mas não dá pra ficar... É parte da vida. Não dá pra... Agora, Felipe, eu queria te fazer uma pergunta voltando um pouco na produção. Você tem o protótipo que fica pronto em 3 meses, que você colocou. Exato. E você tem um mercado potencial que tem se mostrado extremamente curioso e interessado nisso. Conta um pouquinho do teu plano de negócio do ponto de vista de produção disso, da escalabilidade, como é que você vai produzir, porque você, enfim, é um produto que se mostra com potencial de mercado brutal, né? Você está falando de uma GE, você está falando de uma Mercedes, você está falando de um produto de se introduzir na linha de produção das grandes corporações globais. Exatamente. Como é que você está desenhando, como é que está essa linha do teu ponto de vista de produção? A hora que essa bancada estiver pronta, você começar a prospectar de fato com o mercado. Como é que você está enxergando isso? O melhor approach de mercado que a gente tem alinhado até então e definido até então de uma forma estratégica é trabalhar com licenças. Né? Não tem jeito. Vamos dizer, entre aspas, dividir as tarefas. Né? Se uma Volvo... Se no iPhone e iPad vamos licenciar para Foxconn para fazer a produção, a gente tem a propriedade intelectual, assim? Exato. Aí você, tá bom, pode fazer a produção, fica à vontade, você paga pra gente um valor anual, né, e um contrato de X anos. Então, assim, você tem a empresa de chips que faz isso, como fala? A Intel? Não, que faz esse modelo, que não Fuji? produz. A Fuji? Não, esse modelo, me fugiu o nome. Qual era o... não sei lá. Depois de Intel e tal, é uma das que está vendendo, mas ela não produz, ela só te dá a propriedade intelectual. Fugiu o nome, acho que em inglesa talvez. Daqui a pouco eu lembro. Acho que, mas boa, voltando assim, acho que a melhor estratégia é agora, né, é licenças, porque a gente consegue contar com toda uma infraestrutura de quem vai fazer isso, de quem vai usar a licença por necessidade deles. E aí, para ter uma escalabilidade ainda maior, trabalhar com royalties, né? Então, tá bom, cada você caminhão... Você foca no que você é bom, que é o desenvolvimento da tecnologia, né? Você não tem que ficar quebrando a cabeça fazer estoque, montar linha de produção, distribuição. Exato, fora investimento, montar então, uma fábrica. Na produção então da você conecta aqui, empresas. você conecta mais um ponto aqui, que é a questão de patente. Como vocês estão protegidos? Em fevereiro de 2017, a gente conseguiu fazer a aplicação que precisa ser feita no NPI, né? Foi ótimo, tá tudo certo. Tem uma coisa no Brasil que é a patente verde, que você consegue ser aprovado mais rápido a patente, em questão de 2 anos, acredito. Então a gente tem por 12 meses agora, desde fevereiro, a gente tem uma preferência no mundo inteiro, que se alguém copiar, nós estamos protegidos, né, no mundo inteiro. E aí, acabando esses 12 meses, a gente tem que fazer a entrada nas fases nacionais dos países. E aí escolher, tá bom, vamos atacar Japão.
Beleza, então vamos fazer a entrada da patente no Japão. E assim vai. Isso é um pouco penoso e caro, né? Mas esses 12 meses dá para estender para 30, a gente ganha mais 18 se a gente resolver entrar pro pessoal do WIPO, né? Que é uma parceria, o PCT, que teve tipo, uma parceria entre patentes do mundo inteiro, que eles, entre aspas, abrem a porta para você na fase nacional. Uma pergunta só, curiosidade aqui, umas viagens aqui que eu estou tendo na minha cabeça, mas se por acaso uma coisa dessa tivesse acontecido comigo como aconteceu com você, eu ia pensar também na Gates Foundation, né, porque é energia limpa, e pensar na Tesla, porque o Elon Musk ele é louco por essas inovações. São coisas que vocês já viram? A Gates diz da Melinda e do Bill? Isso. A Gates, eles têm alguns desafios às vezes, que eles apoiam startups como essas. Assim como a Gates tem outros também, né? A verdade é que se começar a focar em todos os desafios, né? Quando você faz a aplicação para esses desafios, é uma loucura. Pergunta. Mas é importante algumas. Por exemplo, a gente foi finalista, única finalista de energia no Brasil, da etapa brasileira do Challenge Cup, que é um maior evento global, maior competição global de startups de impacto ambiental e social. E foi agora em Salvador a final. Foi ótimo, foi incrível. Não fomos os vencedores, mas a gente estava lá entre os finalistas e os jurados gostaram bastante, foi bem legal. Então, essas coisas ajudam sim, né? Essas competições, esses apoios, ou aceleradoras, ou incubadoras. Mas agora que a gente está com esse parceiro tecnológico, chega a um ponto que pode atrapalhar, né? Uma aceleradora pode acabar atrapalhando um pouco. É um desgaste, um compartilhamento de informações. A aceleradora te freia mais do que acelera. Pode chegar nesse ponto às vezes. Muito bacana. A gente finalizou aqui nosso segundo bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Felipe Burman, ele é CEO e cofundador da GLR Tech. É uma startup de clean tech com uma solução de geração de energia limpa e depuração de gases poluentes. E temos aqui também no estúdio Nelson Brizotti, ele é consultor de empresas, especialista em estratégia e gestão. Sobrou mais de 248 perguntas, vamos avançando aí. Você quer começar, Nilson? Vamos lá. Felipe, conta pra gente um pouquinho, detalhe um pouco mais. Nós falamos um pouquinho no bloco anterior do plano de negócio, expectativa. Agora eu podia entrar um pouquinho na expectativa de faturamento, mercado, se você puder, enfim, contar um pouquinho aí do teu sonho para daqui a 5 anos, onde pretende estar, Sim. Qual é o desejo? Sim, boa. 3 anos atrás teve um consultor da Volvo que avaliou nosso negócio naquela época, enfim, assim que tivesse com tudo pronto, protótipo, laboratório, em mais ou menos 200 milhões de dólares. 200 milhões? De dólares. Hoje, eu achava muito naquela época, hoje eu já acho pouco. Porque... Eu tava sacaneando, com certeza. Tava meio que sacaneando talvez. Porque assim, é impressionante. Por exemplo, você pegar... Só você pegar o caso da Mobile Air israelense que foi vendida por 15 bi. Aquilo é só para carro. Você tem tanto para veículos pesados, como para... você falou veículos pesados, trem e navios. Sim. É muito maior. Fora gerador termoelétrico. Então assim, a gente pode chegar em algo realmente dos bilhões de dólares. Tranquilo, isso acontece muito em startup como a nossa. E principalmente porque as indústrias, elas querem ter uma boa imagem, né? Uma imagem mais verde, vamos dizer assim. Se você pegar a polêmica da Volkswagen, ela adoraria, entendeu? Ela adoraria agora, já que teve essa polêmica com exaustão antes, né? Ela adoraria ter agora um negócio, um case desse, que é ela que lançou o GLR Tech no mundo. Então, por exemplo, essas coisas, vamos dizer assim, não faturamento, é uma expectativa para 2025,
é mais ou menos 170 milhões de faturamento, pensando de uma forma bem pé no chão. Reais ou dólar? Dólares. Pensando bem pé no chão, 170 milhões de faturamento para 2025, só que pode acontecer isso, chegar uma Volkswagen e falar, a gente quer ser exclusivo, né, no mercado automotivo. Aí sim, tá bom, você quer ser exclusivo, então você paga. Então a gente consegue ter alguns deals aí no meio, que eu não quero contar com isso, mas que giram algumas centenas de milhões de dólares, e aí dá uma impulsionada muito grande, né? Até chegar alguém que às vezes pode também querer comprar tudo e falar, a gente quer deter totalmente essa patente, é nossa, a partir de agora, vocês não existem mais, e é nosso. Tá bom, então tá bom, então você paga. Então isso pode ser muito mais do que eu tenho programado de faturamento, né? E aí tem que ir passo a passo. Vocês já são quantas pessoas hoje? Bom, Que estão envolvidas no projeto, independente de ser Tá. do parceiro ou de vocês. tá. Umas 20 mais ou menos. Porque pega Todo mundo acredita. Como você paga as contas no final do mês? a crença das pessoas da nossa escalabilidade e da demanda do mercado pelo nosso produto. É isso que está ajudando muito a gente. Até eu e meu sócio, enfim, começou agora a voltar a ter salário. Cheguei a ficar, como qualquer startup, mais de 40 meses sem salário. Não é fácil. Então, o empreendedorismo é isso, né? É você avançar mesmo com a escassez de recursos. Dá um jeito. Doutor, você vem lá jantar lá em casa, contar isso pra minha esposa, pra ver se ela sai um pouquinho do meu pé. Mas é isso mesmo, não é fácil. Não é fácil manter família no começo. Tanto que em Israel, quando eu morava lá, o pessoal perguntava, né? Pô, que legal, você tem essa startup e tal. E aí, quando você falava que você é empreendedor em Israel, se fosse uma mulher falando que é empreendedora, eles iam perguntar, mas seu marido tem salário? É a primeira pergunta que eles fazem. E eu, no caso, falava, mas sua esposa tem salário? Então, porque eles sabem que não é uma loucura, né? Então é isso. Então as pessoas estão com a gente, estão super apoiando. Algumas coisas a gente paga sim, né? Por causa do nosso investidor anjo, a gente tem que pagar. Mas tem muita parceria que está ajudando bastante a gente agora e, é claro, eles vão colher também os frutos disso, né? Tem contratos e contratos. Como você chegou nele ou ele chegou em você, o investidor anjo? Foi uma indicação, na verdade, da minha mãe. Nossa. Você acredita? Olha só. Não tem pessoa melhor para poder torcer, né? Pelo sucesso de alguém. Então ela conhecia ele, ela indicou ele. Foi uma indicação objetiva. Foi objetiva. Falou, se vira aí, que o cara é fera. Total confiança, né? Fala, ele é fera e ele é o mais bonito do mundo, né? É a única coisa que a mãe fala, né? Só a mãe que fala isso sobre mim, o resto... Então, foi isso. Foi uma indicação boa. E agora, se for entrar mesmo outro anjo, já estão rolando algumas conversas com um pessoal bem bacana que acabou me conhecendo no mercado. Por exemplo, um dos jurados era da Gavia Angels, um dos jurados dessa competição que a gente tem em Salvador, que eu citei antes, e se interessou muito. Enfim, tem algumas empresas grandes, né, que são Venture Capital ou anjos juntos, que já estão começando a falar com a gente, e aí pode ser uma entrada de capital aí para ter um runway um pouquinho maior, um fôlego por mais tempo. Muito bacana. Agora, você vê assim, a gente sempre fica pensando nesse negócio de fósseis, né? Porque é algo que vai gerar mais um custo para a montadora. Não é uma coisa assim. Então, você precisa de algum apoio do governo, porque a gente fica presumindo. Você tem por um lado a questão da energia. Você consegue transformar em energia, então isso é bom. Ele poderia queimar menos fazer menos combustível. Então, sei lá, em vez de fazer 10 km o litro, de repente faria 20. Aí você fala, poxa, isso é uma coisa que interessa as montadoras. Mas por outro lado, a parte de filtro, com os republicanos e o Trump no governo americano dizendo que não há aquecimento global, então qual é o incentivo do ponto de vista do meio ambiente se não vier do governo? O governo está ajudando de fato algumas coisas, mesmo que indiretamente eles ajudam a gente, né? Por exemplo, os navios, eles vão ter que reduzir muito a emissão do NOx em 2020, reduzir bastante, e isso aqueceu o nosso mercado de forma gigante. Da emissão de NOx. NOx, eu conheci o CO2, mas o NOx é novo. Tem CO2, tem CO, tem o sulfur oxide, tem tudo, né? Enfim, tem vários gases poluentes. Tem os que mais afetam, né, o meio ambiente. Então, isso acabou impulsionando muito o nosso mercado. Impulsionou duas coisas. Um, que é o mercado de combustíveis mais limpos. Então, em vez do navio queimar um óleo, tem óleo... tem alguns estágios de óleo, né?
E em vez de queimar um óleo muito ruim, os navios querem começar a queimar um óleo um pouco mais... igual tem o Euro 6, o Euro 5, o Euro 4. O navio começar a queimar um óleo um pouquinho menos impactante, né? Então isso é uma coisa que o governo ajuda, né, a impulsionar. E ele também ajudou a gente, que ele ajuda a impulsionar o retrofit, que são tecnologias para pegar os navios existentes e tornar eles mais sustentáveis. Então isso para 2020 já movimentou mais de $500 bilhão de dólares para as empresas de tecnologias para navio. Aumentou em faturamento de mais de $500 bilhão já só porque pediram para diminuir a emissão de um gás específico. Então o governo pode ajudar muito dessa forma indireta, mas também de forma direta para a gente. Se o governo do Brasil, por exemplo, falar, então tá bom, a partir de 2022 todos os caminhões são obrigados a ter uma tecnologia como a nossa para poluir menos. Aí isso dá um grande empurrão para a gente também. Isso pode acontecer, mas a gente tenta também não contar com isso, né? A gente tenta fazer um plano um pouco mais pé no chão, como nós, com o nosso próprio, nossos próprios passos podemos avançar, né? Mas é possível. Você vê alguma ação ou interesse de criar alguma nova norma, tipo a BNT, definindo certas regras que vai aumentar a demanda pelo GLR? Elas já estão sendo criadas, né? Isso que é legal. É muito bacana você pegar as novas leis, né, para reduzir a emissão de poluentes. Elas estão sempre sendo renovadas, né? E se você pegar, ainda mais na Europa, é impressionante. A Europa, que poluiu tanto no passado, hoje estão fazendo um papel de pressionar isso de forma muito grande. O governo da Inglaterra, eu estava na Embaixada Britânica aqui em São Paulo, eles estão com uma presença muito grande no governo lá na Inglaterra para reduzir o número de veículos a diesel, né? Porque assim, está sendo responsável por 25 mil a 40 mil mortes prematuras por ano, só em UK. Então assim, as pessoas estão vendo essa demanda, né? Estão vendo que o quanto que a poluição atmosférica está atrapalhando a vida das pessoas, né? Só na China, alguns milhões de chineses morrem por ano, alguns milhões, por causa de poluição atmosférica. Então o governo acabou sendo obrigado a fazer leis que vão reduzir a emissão de poluentes X, Y, Z, e aí isso ajuda a gente muito, indiretamente e diretamente, na verdade. Muito interessante. Olhando o problema para a gente entender, por exemplo, você falou de navios, por exemplo. O navio também joga óleo no mar, eu estou enganado? A gente está falando só do gás em si ou também... A gente está tentando cuidar da parte da emissão de poluentes, né, e a geração de energia. Essa parte de óleo, enfim, não dá para controlar com a nossa tecnologia, mas só a parte de emissão de poluentes de navio é uma loucura. Tem navio que ele joga os gases poluentes para o mar, né? Joga para o mar, para baixo. Então não tem nem aquele escapamento para cima, é para baixo mesmo. É impressionante. Tem alguns que só soltam os gases poluentes à noite, né? Fica lá armazenado e à noite que solta para ninguém ver. Então assim, há um tempo atrás tinha uma pesquisa que um navio poluiu mesmo do que mais ou menos 1 milhão de veículos pequenos. O navio polui muito, muito. Nunca imaginava, a gente sempre... E é uma coisa assim que passa despercebido, né? Quando você imagina ou pensa num navio, você provavelmente vem a foto do Titanic na tua cara e vem aquelas 4 torres lá, onde uma era fake, então era 3 que poluíam e era... Como eles são movidos? É carvão? Óleo diesel? Eles queimam óleo. Queimam óleo bem ruim, assim, um óleo bem... Pior qualidade do óleo quase possível, então isso polui muito mais. E aquela máscara, né? Você vê um transatlântico, você vê aquela máscara, aquela coisa bonita, mas por dentro tá uma poluição gigante. E é bom que a nossa tecnologia, como vai gerar energia a mais também, além de poluir, pode usar isso para a própria rede, né, do navio, para a própria rede de energia do navio. Então, tudo que eles precisam para alimentar a luz em cada cabine, para alimentar a parte de eletricidade do navio, a gente consegue somar e jogar pro grid. Isso que é uma coisa bacana também. Na parte técnica hoje, vocês, além do teu sócio que teve a ideia, quantas pessoas estão envolvidas nessa parte de tecnologia? Agora, com a entrada do parceiro tecnológico, tem um grande engenheiro eletricista, o Marcos. Tem o engenheiro mecânico, que é muito fera, o meu sócio, e aí tem engenheiro químico que vem do lado do meu sócio, que ele trouxe dos contatos dele,
E tem o pessoal também da usinagem, que ajuda, né? Querendo ou não, eles não só fazem o negócio, mas eles ajudam também em dicas e etc, melhorias. E também até pessoal alguns militares, que são amigos do meu sócio da época que ele estava no exército, que também ajudam muito, né? São feras, coronéis e etc, que sabem a parte técnica e ajudam bastante a gente. Muito bacana. Estamos finalizando aqui o terceiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando hoje Felipe Burman, ele é CEO e cofundador da GLR Tech. É uma startup de Clean Tech com solução de geração de energia limpa e depuração de gases poluentes. Falei correto? Falou correto. Boa. Estamos também aqui, Nilson Brizotti. Ele é consultor empresarial, especialista em estratégia e gestão e está ajudando aqui na nossa entrevista para explorar e entender mais sobre a GLR Tech. Agora explica o que é GLR. Isso são as iniciais, na verdade. A gente falou sobre isso, né? As iniciais do inventor. Então, Gilberto Leal Ribeiro, que eu falei antes o nome dele. Então, eu resolvi manter isso, o GLR Tech, porque é muito comum, né? Você vê, por exemplo, o Corolla tinha lá aquele sistema VVTi, né? Uma coisa assim, acho que era VTi, não lembro. Então isso tem muito no mercado automotivo, siglas da tecnologia. Então achei que é bacana. Enfim, deu certo o nome. Muito bacana. Quem são dois concorrentes assim que você analisa, eles estão competindo comigo no mesmo mercado? Nós temos concorrentes diretos e alguns indiretos, né? Por exemplo, os catalisadores, né, de gases. Tem muita tecnologia hoje no mundo para depurar gases poluentes. E também tem muita gente tentando gerar energia através de algum desperdício, seja ele calórico, enfim. Isso tem muito. Mas o que me conforta bastante é que nós somos um dos únicos que fazemos esses dois ao mesmo tempo. Ou talvez o único até hoje. Por que eu digo isso? Em 2014 a gente fez uma pesquisa mundial com o World Intellectual Property Organization, que é a WIPO, acho que é a OMPI, né, no Brasil, é isso, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E nessa pesquisa internacional, depois de um tempo, eles voltaram para a gente com o resultado em que nós temos algo de caráter inovativo com alta aplicabilidade industrial, ou seja, não tinha nenhum concorrente relevante ao redor do mundo, nessa época ao menos. Como o governo brasileiro pode ajudar? Eu falo, poxa, é muito bacana, vocês poderiam ter naturalmente fundado a empresa em Israel, como você disse, talvez outro país como a Alemanha, Japão, onde tem indústrias muito mais desenvolvidas do que o Brasil. E se vocês decidiram fazer aqui? E aqui uma mensagem para o nosso governante, como eles podem ajudar para que a empresa se mantenha aqui, cresça aqui, se desenvolva aqui no Brasil? Eu acho que eles podem usar, né, isso que muitos países usam, que é a importância de exportar tecnologias grandes, né? Ou a importância de descobrir coisas novas, como o etanol, que foi forte pra gente. O governo pode usar isso a favor dele, totalmente, né? Então é o governo também enxergar esse grande potencial que a gente tem, como exportador de uma tecnologia como essa, resolver uma demanda global. É uma exportação de alto valor agregado, não é exportar soja, você tem uma cadeia aqui para que você possa exportar que é fundamental, não é? Exatamente. Isso daqui pode gerar parcerias com outros, acordos bilaterais, né? Ou, enfim, acordos entre empresas privadas, né? Ou mistas, né? Públicas e privadas. E o governo pode também ajudar na parte de impostos, por exemplo, né? A gente vai receber, como o Nilson estava comentando, a gente receber royalties, por exemplo, pagar menos imposto para isso, né? Que já tem algumas coisas que ajudam nisso. Ou poder, em algumas filiais nossas fora, seja em Israel, Alemanha,
Suécia, Japão, poder também ter menos imposto para trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. Quer dizer, o país ganha, a gente ganha. Então, dá para fechar a conta em algo muito positivo, né? Mas é importante o governo estar com a gente. E o governo também pode ajudar na parte de, enfim, apoio para deixar um pouco mais forte as leis para redução de poluentes, né? Tratamento de poluentes. Na questão de investimento em P&D, nas linhas que o governo tem de investimento, isso... O BNDES ajuda de alguma um forma? BNDES, um FINEP, FAPESP... Ajuda muito porque é constante, né? A pesquisa e desenvolvimento é constante. Então, a gente tem hoje, sim, um parceiro tecnológico, mas com tudo que existe, crise de indústria às vezes e etc., é complicado ele estar sozinho, né? Com um parceiro só. Então, é sempre bom ter um governo junto e isso dá força para todos. A nossa tecnologia tem ainda mais valor para o mundo e o governo também tem mais valor, enfim, como exportador de tecnologia. Isso eu via muito em Israel. Israel é muito criticado por várias coisas, né? Em vários lados, né? Tem uma imagem de Israel que Israel tenta mostrar que ela tem uma outra imagem. Ela ajuda muito a África com várias tecnologias sustentáveis. Então, Israel começou a investir muito nessa parte da importância de sair com tecnologias boas para o mundo e colaborar, seja para agricultura, com irrigação, como for. Então, o nosso governo também tem toda a força para ter isso, inclusive com startups como a nossa. Tem vídeos divertidos assim desses que vão no WhatsApp, que se você começar a fazer embargo dos produtos israelenses, você basicamente volta para a época das pedras, né? Porque tem que tirar o Waze, tem que parar de usar tudo. Tem que tirar tudo que é tecnologia. Já desliga o computador, porque tem chip lá que vem de lá. Sim, a gente estava falando da Mobileye, né? É impressionante. Eles fizeram a tecnologia para melhorar um pouco a segurança no trânsito. E a gente estava, inclusive, no mesmo anuário que a Mobileye em 2015, que é o anuário da Ecomotion. Nossa startup saiu lá e eu comecei a olhar as outras startups que estavam juntas com a gente. E eu vi que esse Mobileye, eles fizeram, né, uma negociação há pouco tempo de 15 bilhões de dólares que a gente estava comentando. Impressionante, é israelense. Olhando assim, se fala muito da falta de preparo do funcionário brasileiro, da falta de eficiência do trabalhador brasileiro. Você vê isso ou você simplesmente identificou pessoas muito boas? Quando você olha o crescimento, você acredita que o Brasil consegue te dar esses engenheiros ou profissionais ou cientistas que você precisa? Ou eventualmente você vai ter que ter um P&D num país como Israel, Estados Unidos, Japão, Alemanha, etc.? Eu vejo muito que todos são movidos por desafios, né? Como o nosso é um desafio grande, muita gente se empolga para estar com a gente, né? Isso é ótimo. Mas, de fato, a forma como o Brasil tem uma imagem externa que mostra muito corrupção e etc., isso às vezes pode atrapalhar um pouco a gente, né? Se falar, tá aqui, olá, nós somos uma startup brasileira e etc., pode atrapalhar um pouquinho o que enxergam como risco de investimento. Então é bom também ter parcerias, seja com os Estados Unidos, com alguns outros países, para poder usar como um berço aí na etapa final antes do approach do mercado global. Mas o Brasil, por outro lado, se mostrou um importante player em energias renováveis, né? Novas Exato. fontes, tem o etanol, todos os estudos a partir do biodiesel e assim por diante. Então também pode ser um alavancador para o seu negócio. Né? Pode, de maneira muito forte, realmente. E até aquilo que a gente comentou antes, né? Poxa, Elibras, Infraero, Brasil produz hoje a maioria dos caminhões aqui, né? Então tem muita força aqui da engenharia, muita força. Sim, então, o Brasil também tem empresas globais como Infraero, como você citou, como Embraer, né? Embraer. Exato, tem o centro tecnológico tem o centro tecnológico de São Caetano, também bacana. Sim. O ABC está muito forte, enfim. Então, eu mesmo estou investindo no Brasil, né? Quando eu decidi voltar de Israel para cá, é porque eu acredito mesmo que pode ser muito forte. Onde vocês estão localizados? Nós estamos hoje na WeWork, que é muito legal. WeWork é um coworking space para várias startups, são escritórios compartilhados. Era meio que o meu sonho de consumo quando eu morava em Israel, ainda não tinha no Brasil. E é uma coisa que começou com um israelense e um americano. E é bacana porque eu tenho um cartão da WeWork que se eu for para Miami, para Nova York, para onde eu for, eu posso pegar meu cartão e entrar lá, sentar no escritório e trabalhar. Então é isso, a gente tem um escritório aqui em São Paulo que nos dá acesso em vários lugares do mundo. É uma rede de 100 e poucas mil pessoas. É muito legal. Muito bom. Bem, pessoal, vocês têm alguma pergunta aqui que a gente está finalizando aqui nosso último bloco. Foi um programa muito especial, sem dúvida.
para pessoas que querem entrar em contato com você, escutaram o programa, querem investir, querem trabalhar com vocês, querem ajudar, o que eles precisam fazer? Acho que pode entrar direto em contato comigo ou analisar o nosso site, www.chlrtech, em inglês, ch.solutions, soluções no plural em inglês. Ou então mandar e-mail para mim mesmo, felipe.normal@chlrtech.solutions. Acho que é a melhor forma, que aí eu posso atualizar como é que tá na hora Tem que pagar no final, né? .solutions. Maravilha. E para vocês que querem enviar mais algumas perguntas para trazer o Felipe aqui de volta a responder elas, aqui para todos os ouvintes e não só um a um através de e-mail, escrevam para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br. Estamos felizes de trazer ele aqui de volta e explorar mais sobre o GLR. A gente provavelmente já vou deixar agendado aqui nossa próxima entrevista para daqui a um ano para ver como avançou a GLR em um ano. Até 6 meses, viu? 6 meses. A escalabilidade de startup é impressionante. Né? E, bem, espero que em algum momento você possa fazer aqui um convite para a gente conhecer um pouquinho a tecnologia de perto, ver funcionando o prototipo, ter uma apresentação aí do teu sócio. Vai ser muito curioso. Vai ser um prazer. Muito obrigado por ter vindo, foi um grande aprendizado. Obrigado a vocês pela oportunidade e vamos lá, avançar, que empreendedorismo é avançar mesmo com as dificuldades e não pode parar, ser persistente. Isso, obrigado por ter comparecido ao programa mais uma vez com a gente. Obrigado, um abraço, Daniel.